Consegui. Parece que foi. Olá, pessoal. Boa tarde. Quanto tempo, né? Muito tempo que a gente não vem fazer uma live para a gente conversar, bater uns papos. E agora eu peguei esse gancho aí do assunto do momento. Nem sou de falar sobre fofoca, nem comento casamento de famoso, nada disso. Mas eu achei bem interessante o assunto em si, né? Que foi abordado para a gente discutir algumas coisas sobre casamento. Eu não vou falar da vida de famoso nenhum, não vou entrar no mérito, quem tá certo, quem tá errado. Não é essa a temática, tá? Eu só vou pegar exemplificando o que aconteceu com eles para a gente debater e conversar um pouquinho sobre o assunto casamento. Então, padrinhos tem tudo a ver com casamento, né? Então, só para quem... Eu vou deixar essa live gravada e aí, à medida que as pessoas forem entrando e tiver alguma coisa para acrescentar, para conversar, para perguntar, a gente vai ler. Mas não, minha ideia não é fazer um vídeo muito, muito longo. Eu até seria um assunto que seria bacana um vídeo gravado, editado, bonitinho, mas as minhas habilidades para isso são péssimas. Então vai ser em esquema de live, vou tentar não deixá-la muito comprida e posteriormente à live eu vou fazer um textinho sobre e publicar nos meus canais, no blog, para quem quiser ler depois com calma sobre, tá? Então, para quem não está familiarizado com o assunto, com o acontecimento, o Whindersson Nunes, todo mundo conhece. Acredito que todo mundo conheça, um youtuber muito famoso. E o Carlinhos Maia também, um influenciador muito famoso. Tiveram uma treta aí no último final de semana, depois do casamento do Carlinhos Maia. E o assunto em voga que eu vou falar aqui é a questão de ser padrinhos de casamento, né? O que eu li e ouvi sobre foi que o Carlinhos convidou o Whindersson e a Luísa, que é a mulher do Whindersson, para serem padrinhos desse casamento. E aí tá o problema. O que aconteceu? É isso que a gente vai discutir hoje. Qual é o problema disso, né? Então, o primeiro fato que a gente tem que chamar a atenção de vocês é com questão à informalidade do convite. O seu casamento pode ser o estilo que for, mas o ato de convidar tem que passar por uma certa formalidade, principalmente o convite dos padrinhos, que são pessoas especiais, tá? São convidados, como todos os outros, mas que têm um protagonismo diferente ali naquele momento do casamento. Então, o convite a eles também precisa ser diferenciado. Não estou falando de presente, não estou falando desses convitinhos da moda, que é um convite diferenciado para os padrinhos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do ato de convidar. Então, o convite aos padrinhos deve sim ser formalizado. O primeiro momento, para isso existem os prazos, vocês têm que ficar atento a que prazo. Eu vejo muito grupo de noivas, as noivinhas perguntando, poxa, quando que eu devo convidar os padrinhos? Eles já sabem, mas como é que eu faço esse convite, coisa e tal? Então, existe sim essa necessidade. Você pode fazer, primeiramente, um comunicado informal para saber até mesmo da disponibilidade dessa pessoa em aceitar o seu convite, né, para não pegar completamente de surpresa, principalmente para quem vai fazer presente, essas coisas especiais que são caros, são convites caros, são presentes caros, e muitas das vezes a maioria são personalizados, então para você não ter essa surpresa da negativa na hora de entregar o convite ou o presente, então vocês sim façam um comunicado antecipadamente a esse convite formal para saber da disponibilidade, para saber da receptividade da pessoa ao seu convite. E aí sim, quando a pessoa aceitar, quando a pessoa se colocar disposta a aceitar o seu convite,
posteriormente, nos prazos estabelecidos, que mais ou menos para padrinho a gente costuma indicar em torno de 6 meses antes do casamento, né? 6 meses antes do casamento, você faz o convite formal. 3 meses antes do casamento, você começa a entregar os seus convites aos convidados em geral. Então, 6 meses é um tempo que a pessoa consegue se preparar, consegue se programar. Se a pessoa for de fora da sua cidade, ou mesmo de fora do país, pode-se e deve-se antecipar a isso, para a pessoa preparar hospedagem, viagem, passagem, tudo isso. Então, precisa de um tempo maior para a pessoa se preparar. Então, sim, pode ser mais do que 6 meses, mas no mínimo 6 meses antes você faz o convite formal aos seus padrinhos. Então, o primeiro ponto aí da questão da treta do bafão aí, o Whindersson e Carlinhos, foi que, segundo o relato do Whindersson, foi feito de uma forma muito informal, né? Ele só meio que comunicou ao Whindersson, olha, vocês vão ser meus padrinhos, tá ok? Tá ok. E pegou assim um pouco o Whindersson de surpresa. Eu tô falando, gente, não tô, pelo amor de Deus, tô defendendo ninguém, eu tô falando segundo o que foi relatado, tá? E em cima do que foi relatado, nós estamos falando sobre casamentos. Continuando. A segunda questão, né, foi convidar ao casal. Então, convidar ao casal foi questão, vamos lá dizer, erro, vamos chamar assim. Segundo erro, foi que foi convidado o casal e, segundo o Whindersson, esse convite não foi feito à Luísa. Ele informou ao Whindersson que ele mais a Luísa seriam os padrinhos dele, Carlinhos. Isso é um erro, porque a Luísa tem todo o direito de se negar a ser madrinha, mesmo que o Whindersson fosse convidado, né? E esse convite, o Whindersson não é porta-voz da Luísa. Embora eles sejam casados, o Whindersson não pode responder pela Luísa. Então, ele podia, né, como eu falei, nesse primeiro momento, ter feito essa intenção, olha, gostaria que vocês fossem nossos padrinhos, e aí marcar para sentar ele, o Lucas, a Luísa e o Whindersson e fazer esse convite. E ali está disposto a aceitar ou não esse convite, né? Então, o segundo erro foi esse. Quando você convida um casal, você tem que estar preparado para aceitar, para receber uma negativa. E você, do outro lado, enquanto recebe esse convite sendo um casal, você não é obrigado a aceitar, porque o seu marido ou sua esposa foi convidado e você, por ser o cônjuge, tem que ser. Não é uma obrigatoriedade, né? E quem convida tem que saber disso, né? Aliás, de recusa, nosso assunto é vasto. A gente vai falar ainda sobre possibilidades dessa questão da recusa, mas nesse ponto específico, quando você convida um casal, você tem a obrigação de falar individualmente com cada um. Um não responde pelo outro. Eu não posso falar com o marido achando que ele vai responder pelo cônjuge. Não. E vice-versa. Com a mulher, né? Eu tenho que presumir, eu posso fazer um comunicado, fazer uma intenção, e ele, como cônjuge, vai repassar essa intenção, mas o meu convite tem que ser individualizado, tá? E aí, é importante, como eu já falei, é importante que você, quanto noivo, esteja preparado para essa recusa, né? Você tem que saber ouvir o não. A gente vai falar mais disso daqui para frente. Tô olhando aqui a minha colinha, né, para ver se eu não esqueci de nada. Então, terceira dica sobre essa questão seria convidar as pessoas realmente próximas a vocês, casal, né? Então, assim, muito cuidado com o convidar o seu padrinho pelo status que essa pessoa representa, pelo presente que ela vai te dar, ou para fazer número. Minha igreja é uma catedral e eu tenho que encher, então vou sair chamando. Isso não dá certo. Eu estou falando tudo isso pela experiência de ver na prática. Eu vejo as problemáticas que as minhas noivas
sofrem com essas questões que eu estou levantando aqui, de não fazer da forma que seria o correto e depois estarem enfrentando 1000 questões, 1000 problemas durante a preparação do casamento que não precisaria. Tem coisas que a gente pode evitar, porque a preparação do casamento em si já é muito desgastante, já é muito sacrificada por questão financeira, por questão de muita coisa. É uma demanda muito grande de coisas, de informações, e com o tempo que você tem da nossa vida que já é corrida, com tanta coisa para resolver, e a proximidade, às vezes, do casamento, pronto, você baratina. Então, você tem que criar mecanismos para evitar problemas, não para criá-los. E essa questão de padrinhos, eu tenho visto que mal elaborada, né, mal executada, tem trazido muitos problemas aos noivos. Tá? Então, assim, muito cuidado com essa coisa de chamar por chamar para agradar, de repente, os pais, chamar porque é seu chefe, convite sem nenhum significado. O padrinho de casamento, ele é a pessoa que ele é uma relação de vida, não é uma relação criada a partir desse convite. Não, ela é fortalecida por esse convite, né? Na verdade, você está afinando os laços quando você convida uma pessoa para ser seu padrinho de casamento. Então, você tem que ser uma pessoa próxima a você, que faça sentido na vida de vocês, casal. Claro que muitas vezes a gente vê que, de repente, um padrinho, né, se tem significado, mas a esposa não tem tanto, mas você, por consideração, isso acontece, tudo bem. Mas aquela pessoa tem um significado, você não está chamando por chamar. Não é uma pessoa que só vai fazer número ali para as fotos e depois não vai ter relação nenhuma. Quando o calo apertar, você não pode contar com essa pessoa para o seu casamento. Não deveria ser assim, né? Não é esse o papel dos padrinhos. Então, os padrinhos, o apadrinhar uma pessoa, como na criança, substitui o papel dos pais, né? Então, assim como tem os pais que aconselham você no seu casamento, tem também seus padrinhos que vão te aconselhar, te auxiliar, te confortar no momento que você precisa. Então, essa é a função dos padrinhos. Tem alguém perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Amanda, oi Amanda. Dani, nos grupos de noivo, é mais comum, em dúvida, seria o tempo de se deve entregar os convites. Então, seria o tempo correto entregar os convites padrinhos? Não, Amanda. Primeiro você faz o convite ao padrinho de casamento. Se você fizer um convite diferenciado ou tiver um presente, o momento desse convite formal é o momento de você entregar esse presente ou esse convite diferenciado, enfim. O convite comum a todos os convidados, você começa a entregar, eu recomendo sempre começar a entregar 3 meses antes da data do casamento. Por que 3 meses antes? Porque esse primeiro mês e o segundo você tem para entregar. O terceiro mês, que é os 30 dias antes do casamento, você não deve estar mais fazendo isso. Então, você tem, na verdade, 2 meses só para entregar os convites. O último mês, que é os 30 dias finais, você está resolvendo a finalização, as últimas questões do casamento. Você não está mais com o convite na mão. Então, você tem até o 30 dias antes do casamento entregar o último convite. É a sua data final. Eu sempre falo para os meus noivos exatamente assim. Seu último convite tem que estar sendo entregue no máximo até 30 dias antes do casamento. Porque aí, 30 dias, a gente abre a reta final e começa a resolver todas as questões de finalização do casamento. E aí, estar entregando o convite não pode estar acontecendo porque é uma problemática muito... É uma logística muito complicada, né? Porque o convite deve ser entregue em mãos, a menos que o convidado não seja da sua cidade, que aí você vai mandar por correio, mas quando você mora na mesma cidade, deve ser a última opção. O convite ainda por etiqueta, se tem a necessidade de entregar em mãos. Então, para você entregar em mãos, você não vai entregar 4, 5 convites no mesmo dia, você não vai visitar 4, 5 casas no mesmo dia, né? Então, a gente até indica que essa entrega seja feita no chá de panela, no chá de lingerie, porque você aglomera um grande número de pessoas pessoalmente, aí pode entregar, facilita, enfim. Então, para dar tempo de você distribuir aí 80, 90, 100 e poucos convites,
2 meses pode ficar até apertado. Então, iniciar o quanto antes essa entrega, para que você tenha tempo e fôlego para estar entregando e até mesmo remanejando. À medida que você vai entregando o convite, você pode já receber uma negativa, e aí, se você quiser repassar esse convite em tempo hábil, de não ficar deselegante, né? Não estar convidando ninguém em cima da hora, porque todo mundo tem uma listinha de espera, né? Aquela listinha de 400 pessoas que você só pode convidar 100, então fica aquelas 300 pessoinhas na espera, e aí é o momento de você estar repassando esse convite, né? Então, esses 3 meses também servem para isso. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta aqui no Facebook. Não. Respondida, Amanda? Espero que sim. Bom, então aqui voltando. Então, ficou claro que essa terceira dica, que os padrinhos devem ser uma pessoa próxima, né, ao casal, tá? Que faça sentido na vida de vocês. Isso evita muito problema também. A quarta dica seria o seguinte, aos padrinhos, né? Se por alguma razão você não se sente, você padrinho que está recebendo o convite, se por alguma razão você não se sente à vontade em aceitar o convite, descarte, fale não. O brasileiro tem muita dificuldade de falar não. Carioca, então, a gente nunca não vai, a gente vai marcar, a gente se vê e fica aquele limbo que nunca acontece. A gente é assim para tudo, infelizmente, é uma cultura nossa. A gente tem esse defeito. E recusar convites é muito difícil para o brasileiro. Por isso que o RSVP, a confirmação de presença, não vinga. Não funciona. As pessoas não entram em contato para dizer que não vão. Olha, não vou poder ir. Muito obrigada. E não. Né? Por isso que na semana do casamento a gente está recebendo. O que adianta você avisar na semana do casamento se você vai ou não vai? Não adianta nada. Os noivos já gastaram, já investiram. Enfim, na semana do casamento não se resolve nada com relação a isso. Então, saiba você, convidado, que confirmação de presença tem que ser feita em tempo hábil para que os noivos não invistam o dinheiro. Você, convidado, sabe que hoje em dia, todo mundo sabe, não existe segredo mais para isso, porque mesmo que você não tenha casado, você já organizou algum evento, alguma festa. E festa é isso aqui, ó, dinheiro. Você tem que pagar por pessoa, cada pessoa que está ali dentro daquele lugar, comendo, bebendo, sentando, usufruindo de toda a estrutura que foi montada ali, vale. Tem um valor, tem um custo. Então, para que os noivos, né, já que a gente está falando de casamento, para que os noivos não tenham esse custo desperdiçado com a sua não presença, você informa com antecedência. Então, tem que se programar. Não tem essa de, não sei, na semana eu vejo. Olha, complicado, né? Você tem que ter esse bom senso que você está sendo convidado de uma lista de 300 pessoas, você foi ali selecionado, escolhido para ser a pessoa que os noivos elegeram como especial para estar aqui naquele momento. Então, no mínimo que você tem a fazer é prestigiar e, caso você realmente não possa, informar. Informe, fale, não vou poder ir. E voltando aqui para a questão do padrinho, tem isso. Foi o que aconteceu lá no caso Whindersson Carlinhos, que o Whindersson não se sentia à vontade para aceitar o convite, porque ele não se sentia tão próximo. Embora para nós, público, parecesse que eles eram grandes amigos, porque estavam juntos nas mídias, trabalharam juntos, né? Pessoalmente, na relação pessoal, eles não eram íntimos. E aí, quando veio o convite, o Whindersson ficou descompensado, ficou assim, desconcertado de recusar. Porque, segundo o Whindersson, o convite foi feito muito assim, muito jogado, e quando ele foi ver, quando ele se deu conta, já estava em todas as mídias sociais, e ele se viu assim, nossa, não tive nem tempo de dizer não. Quando ele, segundo o Whindersson, tá, gente? Deixa isso bem claro. Então, é a primeira coisa, receber um convite, aquele primeiro convite que eu falei da informação, a intenção, se você não tem muita intimidade com a pessoa, se você não tem uma relação tão próxima com a pessoa, e não se sente à vontade de falar um não de cara, fala assim, eu vou pensar, eu preciso pensar. Seja sincero.
Não fique protelando, porque isso vira uma bola de neve. Se você não acha que não precisa pensar, que você não tem relação próxima com aquela pessoa, que você não tem convívio com o cotidiano, você mal conhece o cônjuge, fale não, recuse de cara. Recuse de cara. Por quê? Porque isso vai criar um mal-estar, tanto para você quanto para os noivos. Porque os noivos, se colocaram você ali na lista dele, é porque para ele, de alguma maneira, você tem alguma relevância. Então, mostre para ele que não, que a sua relação não é tão assim, enfim. Verbalize a questão, não guarde, não deixe para depois, porque isso cria um problema, né? Até mesmo se você ficar protelando muito de dizer o que você realmente pensa, os noivos já estão contando com você. Porque se você negou, né, o silêncio acaba sendo uma concordância. E aí os noivos já estão contando com você. E, de repente, quando você for avisar, já possa ficar muito em cima, para os noivos reconvidarem alguém, enfim. Então, se você não se sente à vontade, recuse, né? Ou recuse de cara, ou diga que vai pensar, que vai analisar, né? E essa questão, por exemplo, do Whindersson, que não estava com a esposa ali próximo na hora, vou conversar com a minha esposa e depois a gente conversa. Enfim, não guarde. Não, tá? E vocês, noivos, por sua vez, saibam ouvir não. Estejam preparados para o não, né? Essa é a quinta dica. É isso. Ouça. Quando você fizer o convite, esteja preparado para o sim e para o não. Porque tem isso, relações entre pessoas tem isso. Às vezes a gente tem um certo carinho por uma pessoa e a reciprocidade não é tão grande. Isso pode acontecer. E isso não quer dizer que a pessoa, ao recusar o meu convite de ser padrinho, ela se tornou minha inimiga. Não é meu padrinho? Vou cortar ele da lista, não quero nem no meu casamento. Não, gente, não é por aí. Tenha maturidade para separar as coisas. A pessoa pode gostar muito de você, ir muito com a cara do seu cônjuge, né? Sua noiva, seu noivo, mas não se sente à vontade, ou não gosta mesmo. Tem parentes que não convide eles para qualquer coisa, mas não convide eles para ser padrinho de casamento, de filho, nada disso. Eles não se sentem à vontade com essa proximidade. É da pessoa, cabe a nós respeitar também. Então, quando a gente faz um convite, por isso a antecedência, quanto antes você comunicar, você vai se preparando. Caso venha a recusa, você tem tempo para pensar num plano B, se você vai substituir, se você vai deixar assim mesmo, com aquele número de padrinhos, ou tem como repensar um outro casal para entrar no lugar, enfim. Tempo, tudo é questão de tempo de organizar, não deixar nada para cima da hora, tá? Então, essa recusa, esse não, ele tem que ter maturidade, porque assim como nós brasileiros temos dificuldade em falar não, pior ainda, escutar o não. A gente tem essa dificuldade enorme, né? Então, vamos ter maturidade em saber dividir as coisas. E assim, por fim, essa questão da divulgação, né? Você fez lá o convite, a pessoa está pensando ou ainda não fez o convite formal. E até você fazer o convite formal e a aceitação for positiva, a confirmação desse convite for efetivada, não divulgue, não fale para ninguém, né? Não coloque nas mídias. O caso do Whindersson e Carlinhos foi um dos problemas foi esse. Segundo o Whindersson, quando ele se deu conta, mal ele soube de comunicação que seria padrinho, já estava em tudo quanto é canal. Claro que para nós, réis mortais, muito provavelmente nossos acontecimentos pessoais não vão sair no Globo.com. Mas tem várias formas de você divulgar isso, que é seu site de casamento, seus próprios parentes, sua rede de amigos no trabalho, enfim. Então, antes de você fazer essa comunicação, né, de formalizar para todas as pessoas quem são os seus padrinhos, tenha certeza que o convite foi aceito por ambos, né? Se você vai formar casais,
ou se o convite é individual, somente é um padrinho ou uma madrinha, tenha certeza que o convite foi formalmente aceito, tá bom? Isso vai evitar muitos embaraços, com certeza, porque acontece você, por exemplo, divulgar que você convidou um chefe, por exemplo, porque você já tem muitos anos de empresa, e falar para todo o seu setor que, né, seu chefe vai ser, e você não confirmou essa informação. Olha o mal-estar que vai gerar na sua repartição de trabalho, no ambiente íntimo para você, se essa pessoa não souber ou vierem falar, ah, chefe, você vai ser padrinho de fulano, e o chefe ficar com aquela cara de eu? Olha que coisa, né, incômoda. Então, muito cuidado com isso. Tem falando mais alguma coisa aqui? Dani, sugiro para a próxima live falar como funciona o RSVP. Ah, bom tema. Dá pano para manga também. Fernanda, você quer casar de novo, Fernanda? Estou esperando suas fotos, tá? Até hoje. 2 anos já. 2 anos que essa noiva casou e não me mandou as fotos dela até hoje. Tô de olho na senhora, tá? Oi, Rafa. Quem mais tá aí? Rafael Costa. Olha, meu chefe preferido. Bom, então, gente. Aí, mediante tudo que foi falado aqui, aí você me diz assim, Dani, fiz o convite para os meus padrinhos, tudo bonitinho, conforme você falou, formalizado, nananã. Eles aceitaram, e agora? Bom, agora esse é um próximo vídeo, né? Mas o que eu posso, assim, já resumir para vocês é que vocês noivos têm que ser coerentes com esse vínculo, tá? E aprofundar ele. O que eu quero dizer com isso? Que eu já até falei aqui. Esse convite, ele serve para aprofundar, aproximar ainda mais vocês, e não para criar intimidade, né? Por isso, reforço uma das dicas, que tem que ser uma pessoa próxima a você. Convite de casamento é mais uma etapa na construção dessa amizade, dessa proximidade. Ela não é criadora de laços, tá? Então, evitar também, assim, uma coisa que eu vejo muito, exigências mirabolantes. Eu sou a noiva, eu sou o noivo, eu que tô casando, tem que fazer do jeito que eu quero. Gente, peraí, até a página 2, o casamento são de vocês, sim. Né? A voz dos noivos é soberana com relação às decisões do casamento, mas também você não pode exigir que todo mundo bata palma para vocês do jeito que vocês querem. Não é bem assim, né? Ninguém, não é nenhum marajá que tá casando e que tem que fazer do jeito que ele quer e ponto. Não é bem assim. Então, cuidado para não criar mal-estar. Cuidado com as exigências. Eu tô falando isso porque eu vejo noiva exigindo coisas cada vez mais absurdas dos seus padrinhos, principalmente com relação a presente. Cuidado, né? Presente, o nome já diz, ele tem que ser voluntário, é um presente, não deve se exigir nada. Então, muito cuidado com isso também. E os trajes também, né? A exigência de trajes, eu vejo muitos problemas, principalmente com relação a madrinhas. Então, assim, cuidado ao estilo dos seus padrinhos. De repente, você tem um estilo de padrinhos mais informal, muito informal, demais, e você exigir, de repente, um traje muito rigoroso, pode, né? Não é que vá ter, mas pode vir a ter problemas com esse grupo de padrinhos, e vice-versa, tá? Então, assim, seja coerente com o seu estilo, claro, mas também com as pessoas que você está convidando, tá? E você, padrinho, aceitou o convite de casamento? Tá feliz? Então, viva a felicidade dos noivos. Pelo amor de Deus, não seja um problema. Eu vejo muita noiva passando maus bocados, chorando mesmo comigo, porque tem padrinho, tem madrinha criando problema para eles. Então, não seja essa pessoa. Seja um agregador, seja aquele padrinho parceiro que senta e fala, aí, o que você está precisando? Está precisando de ajuda? Ou se você não pode ajudar com nada, não estou falando só financeiramente, de meter a mão na massa e estar fazendo ali auxiliando,
pelo menos faça seu papel bonitinho. Vá lá, alugue seu traje, chegue no horário, ouça as recomendações do cerimonial, faça bonitinho o seu momento, tire suas fotos e pronto, vá lá curtir a sua festa. Mas não seja um problema para os noivos, tá bom? Bom, como eu falei, isso aí é um assunto bem grande, isso aí gera um novo vídeo, essa relação entre padrinhos e noivos, mas dei só uma pinceladinha aqui rápida no que o que pode vir e o material é grande. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Dani, tem noivas que dá-lhes das coisas mais caras e só falta intimar o padrinho. Pois é, Rafa, isso é um problema, gente. Aí a gente entra naquela questão do convidar pelo presente. Eu vejo muita noiva, muita não, mas eu vejo noivas que pensam no convite do padrinho pelo possível presente que ela pode ganhar. E assim, presente, você pode fazer a lista de presente, mas você não tem que exigir quem vai dar o quê. Isso é errado, isso é etiqueta, tá? Isso é muito feio. Quem escolhe o padrinho que vai dar determinado presente. Isso é um problema muito sério. Então, cuidado com isso também, noiva. Se você acha que pode fazer tudo e qualquer coisa, porque é noivo, não é bem assim, tá? Deixa eu ver se aqui no Facebook tem alguém comentando alguma coisa. Babados de casamento, a Emily tá falando. Emily, a gente pega os babados dos outros, né? Os erros dos outros pra gente não errar também. Então, a gente vai exemplificando aqui. Eu ver se tem mais alguém aqui falando no Instagram. Pessoas selecionam quem tem condições. Rafa, então, é como eu falei, a gente não deve escolher padrinhos pelo status social ou por presente que você possa vir a receber. Essa relação de padrinho, na meu entender, deve ser pela proximidade que você tem com a pessoa. O que aquela pessoa representa na sua relação. O que acontece muito também é que a pessoa para você é muito cara, mas não tem o menor significado para o seu cônjuge. E, às vezes, até o cônjuge não gosta daquela pessoa, tem alguma questão para aquela pessoa. Então, pense bem antes de convidá-la como padrinho, porque esse momento é um momento de união de vocês, não é um momento que você vai arrumar questões para gerar briga. Então, se você convidar certa pessoa para você, vai trazer questões para o seu casamento, repense se vale a pena esse convite ou mesmo repense essa questão no seu casamento, tá? Tem muita coisa na preparação do casamento que parece bobagem, mas fala muito sobre o seu relacionamento. Então, cuidado. As pessoas selecionam quem tem... Esse eu já li. Eu sempre falo isso. O que você concorda, Rafa? Que eu falei um monte de coisa, agora não sei. Hoje a madrinha perguntou quem vai tomar conta da bolsa dela. Rafa, bota mais assistente. Bota mais assistente aí. Bom, gente, como eu falei, esse é um vídeo... Oi, Elaine! Menina, esse final de semana eu fiquei em casa, né? Não tive evento, aí fiquei na internet. Pronto, o bafão caiu no meu colo. Aí eu fui lá saber das fofocas de internet, dos famosos, entre o Whindersson e Carlinhos Maia. Então, peguei esse gancho aqui para fazer essa live. Procura lá, Carlinhos Maia versus o Whindersson, que você vai saber de todas as fofocas. Então, gente, é isso. Como eu falei, não é um vídeo para ser muito, muito longo. É só realmente para a gente levantar essas questões e dar uma pensada, né? Refletir, porque vale a pena. Estou vendo aqui muita amiga cerimonialista online. Muito obrigada pela sua audiência. E use essas dicas aí para orientar a sua noiva, para dar uma conversada com ela. Essa conversa vale para aproximar, tá? A sua relação fornecedora-cliente. É muito bacana. Às vezes,
Você dá esse ombro para sua cliente falar um pouquinho dessas questões pessoais, porque assim, no geral, essas questões, a maioria delas que eu falei aqui, não nos cabe, nós cerimonialistas, tá? Isso são questões extremamente pessoais. Isso se resolve em família, mas cada vez mais eu tenho visto que essas questões que eram puramente pessoais, de relação entre famílias, estão nos cabendo, né? Enquanto cerimonialistas, para estar resolvendo questões ali que não nos eram a princípio da nossa parte. Nossa parte é a organização do evento, casamento, organização técnica, operacional, tá? Claro que a gente também deve, obrigação nossa, saber protocolo, etiqueta e orientar a nossa cliente nessa relação, mas essas questões interpessoais não nos cabe tanto. Mas cada vez mais a nossa relação atual, né, em sociedade, nos demanda certas coisas que antes não nos eram familiares. Então, assim, cabe a nós, cerimonialistas, sim, saber dessas coisas, principalmente etiqueta. Vejo muita cerimonialista pecando nesse sentido, que nos cabe, nos é obrigação conhecer e saber de etiqueta para orientar nossos clientes. Se eles vão fazer acatar, cumprir ou não, é outra história. Mas a gente deve saber, tá? Vou ver. Olha aí, ó. Jana se candidatando, Rafa. Como assistente. Bom, pessoal, é isso. Depois dessa live aqui, vou elaborar melhor esse textinho que eu já comecei, publicar. Quem gostou, dá aquela forcinha, aquela curtidinha. Repassem, eu vou deixar, não no Instagram, porque o Instagram não salva, mas no Face vai ficar salvo, vai ficar gravado, né? E aí, vamos fortalecendo essa nossa conversinha para ter mais lives, para eu voltar com força total e a gente tá sempre conversando aqui, tá bom? É isso, obrigada a vocês. Beijo e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Encerrar. Encerrei no Insta. E para vocês também do Face, um beijão. Tchau, gente. Até a próxima.